Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu vou esclarecer para você sobre os mitos da glutamina e o que a ciência explica, os estudos verdadeiros da ciência explica para você sobre a glutamina, sobre o adoçante e que você tem que buscar os verdadeiros conhecimentos para não viver de mentiras na Terra, né? Muita gente, ela gosta de se alimentar da mentira, porque a mentira, ela causa bem na vida daqueles que se provém da mentira. Ele se alimenta, aquela mentira para ele vira verdade, né? E até que ele descubra a mentira, para ele é mais difícil, porque vem a realidade. E Deus, ele não gosta que o ser humano ele viva enganado. O homem é quem gosta de se enganar, mas Deus, ele gosta de revelar. Mas nem sempre o homem ele quer saber da verdade, né? Eu não sei se você conheceu a história do Mr. M. O Mr. M, ele usava até máscaras para desmascarar as mentiras que mágico criava para ganhar dinheiro, né? Ele usava máscaras porque com medo de morrer, porque ele descobriu tanta mentira na TV, né, que ele tinha medo da represária. Então ele descobria as mentiras dos mágicos, mas ele se escondia, ele não mostrava a face dele. E muita gente, ela até sabe que mente, mas mente para sobreviver. Outros acreditam na própria mentira, por quê? Porque lhe convém. Se você analisar um farmacêutico, se você conhecer, né, os farmacêuticos, você descobre o trabalho que um farmacêutico tem de tomar um comprimido, de recorrer para os comprimidos quando ele mesmo precisa. Por quê? Porque ele sabe que ali é uma droga legalizada. E ele sabe os efeitos colaterais que aquela droga pode causar na vida dele, devido a ele estudar tanto sobre as drogas, né? Então, ele luta o máximo que ele pode para não precisar tomar um medicamento, mesmo precisando, porque ele estuda sobre aquela droga. Então, ele aprende todos os efeitos colaterais. Então ele sabe tudo aquilo que muita gente não sabe. Por isso ele evita, um farmacêutico evita tomar medicamentos, né? Se você conhecer algum traficante, algumas histórias sobre traficante, sobre o tráfico, nem todo traficante ele usa a droga que ele comercializa. Ele até vende, ele se sobressai na terra, ganhando através daquilo ali. Mas se ele estudar, buscar o conhecimento, ele não vai querer usar, né? Como muitos donos de bar também, que tem bar, mas não bebe, porque ele sabe o que causa na vida dele. Então, quando você se aprofunda nos verdadeiros conhecimentos das coisas, você até trabalha com aquilo, né? Mas você não quer para a sua vida, porque você estuda sobre aquilo e lhe traz um conhecimento que as pessoas que usam não buscam o conhecimento. É isso que acontece. Então, a glutamina, ela não tem o efeito que muita gente pensa. A própria ciência, ela diz para você que a glutamina, ela não causa
nenhum efeito no corpo, na massa muscular do ser humano, como as pessoas acreditam, né? Então, os médicos, ele não recomenda a glutamina para cabelo, porque é uma mentira, para imunidade, é outra mentira, e para massa muscular. Isso não tem estudos que comprovem que a glutamina, ela ajuda. A glutamina, a fabricação da glutamina, ela vem da fermentação do açúcar. Eu já usei glutamina. E na época eu só usei uma vez. Eu só comprei glutamina uma vez na minha vida. E quando eu percebi o efeito da glutamina, eu malhei como uma desesperada para não engordar. Porque eu percebi que aquilo ali estava me engordando. Eu já estava tomando. E eu percebi que eu estava engordando. Mas aí eu caprichei na malhação, né? Para o veneno não vir contra o feiticeiro. E aí eu ganhei muita massa muscular. E aí, na minha mente, eu estava ganhando massa muscular por conta da glutamina. E isso é uma mentira. Eu ganhei o músculo porque eu malhei muito. Eu passei a me dedicar a malhar para não engordar, porque eu percebi que eu estava engordando, porque eu comprei aquele pote de glutamina, né, querendo ganhar massa muscular. E é isso que muita gente faz e acredita que está ganhando músculo porque está tomando glutamina. Os médicos dizem que a glutamina, ela é recomendada pela medicina no caso de pessoas que tiveram queimaduras graves, para recompor o tecido da pele, né, da fratura da pele. Então ele passa a glutamina para renovar a pele do ser humano. Para os idosos que perdem massa muscular com a idade, começa a sentir uma fraqueza, começa a cair, ter tonturas, perder a massa muscular, então a medicina, ela passa a glutamina para ajudar na recuperação daquele idoso. A glutamina, ela é usada nesse sentido na medicina, mas não para você ganhar massa muscular, né? A glutamina, ela tem um procedimento cirúrgico para recuperar o tecido da pele, num procedimento cirúrgico de alguém que fez plástica, de alguém que quer a cicatrização melhor. Então os médicos recomendam a glutamina. Mas a glutamina, a base da glutamina, ela é da fermentação do açúcar. O que é que isso ensina para você? Que é mito que o açúcar adoece o homem. Não é verdade? Quando você se aprofunda nos ensinos, você começa a aprender o que é mito e o que é verdade. Porque se a glutamina, ela é composta da fermentação da cana-do-açúcar, como ela pode renovar a pele do homem? Como ela pode fazer massa muscular no homem, onde muitos dizem que adoece do açúcar? Então quer dizer que o açúcar, ela tem um efeito em uns e outro tipo de efeito em outros? Há uma contradição aí, quando você busca o conhecimento, né? Como em outros conteúdos eu já venho explicando sobre a diabetes, sobre o colesterol, e quando você busca os verdadeiros conhecimentos, vai mudando uma chave sobre a manipulação da ciência na mente das pessoas que não creem em Deus e creem apenas na ciência, né?
Existe um escritor que ele diz: logo penso e logo passo a existir. Porque você para estudar, refletir e aprender. Então, logo penso, logo passo a existir. Mas se você vive acreditando em tudo aquilo que as pessoas dizem para você, a mentira, ela se torna uma verdade, né? A própria ciência, os médicos, elas não recomendam a glutamina na vida de pessoas diabéticas, porque ela sabe do que é feito a glutamina. Eles não recomendam quem tem insuficiência renal, em gestante e em pessoas com menos de 18 anos, né? Não faz bem. E quem faz também a quimioterapia. Pessoas que fazem quimioterapia, a medicina, ela não passa glutamina. A medicina, ela só passa glutamina na vida dessas pessoas que eu falei para você. Pessoas bem idosas, que não tenham diabetes, né? Pessoas com queimadura grave. E as pessoas, elas compram a glutamina dizendo que é para ganhar músculo. Eu tive uma experiência com a glutamina e gostei, entre aspas, por ter, né, me aprofundado na malhação, me dedicado na malhação, porque eu vi que eu estava engordando. Então, entre engordar e me dedicar a malhar, como nunca, eu preferi me dedicar a malhar, e aí eu vi o efeito do músculo, né? E o que Deus diz para vocês sobre isso? Quando Deus diz que Ele dá um manual de vida para que o homem não seja enganado na terra, né? O homem é enganado por não acreditar que Deus existe. Em Provérbios 31:17, Deus diz assim para você: cinge os seus lombos de força e fortaleça os seus braços. Quer dizer, o que fortalece o músculo, né? O exercício. O exercício é quem fortalece o músculo, né? Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Quer dizer, quem forma a sua mercadoria é você. Quem dá valor a você é você mesmo. Então você busque o conhecimento e aí você começa a aprender que muita coisa que é negociado na terra é pelo trabalho, né? O adoçante, que muitos dizem usar o adoçante para diabetes, a medicina ela só recomenda o adoçante em casos graves. Porque entre o açúcar e o adoçante, a medicina, ele recomenda mais você usar o próprio açúcar. Então veja que a própria ciência, de muito estudar, eles aprendem o que faz bem para você e o que faz mal para você. E que nem tudo que as pessoas acreditam é exatamente como eles acreditam. Por quê? Porque se o adoçante não fizesse mal ao homem, como a medicina diz que é o açúcar que faz mal, a própria medicina recomendaria você usar o adoçante. Então, as pessoas criaram o adoçante, mas que a própria medicina diz que o adoçante, ele causa mais mal na vida do homem do que o próprio açúcar. Então, é melhor você acreditar naquilo que Deus ensina para você ou naquilo que o homem ensina para você, né? A gente não nasce sabendo tudo, mas com o decorrer da nossa caminhada aqui na Terra, a gente vai adquirindo experiências e aprendendo que nem tudo que você aprendeu lá atrás é verdadeiramente
aquilo que parecia ser verdade. Só parecia, né? Eu tive uma experiência, ainda uma criança de 10 anos, quando descobri uma mentira que se tornou verdade dentro de mim. E quando eu descobri que aquilo era uma mentira, eu fiquei muito triste. Mas eu não fiquei triste em descobrir a mentira. Eu fiquei muito triste com quem disse a mim que aquilo que eu acreditava era uma mentira. Você acredita? E isso Deus ensina para você. Que o homem, ele fica triste quando ele descobre a verdade. Um dia, a minha mãe comprou um carrinho de boneca para mim e botou na beira da minha cama, na cabeceira da minha cama. E quando eu acordei, estava lá o carrinho de boneca. E eu fiquei eufórica, super feliz, porque eu acreditava que tinha sido o Papai Noel. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E saí comemorando e dizendo a todo mundo que Papai Noel tinha deixado um carrinho de boneca dentro do meu quarto. E que Papai Noel existia. E eu estava comemorando, toda feliz. E aí, uma tia chegou para mim e disse que eu parasse de ser boba. Porque aquele carrinho estava no meu quarto, porque era minha mãe que tinha comprado. Que aquilo era uma mentira, não era verdade. E na mesma hora que a minha tia disse, eu fiquei muito triste. Mas eu não fiquei triste de descobrir que Papai Noel não existia. Eu ainda lembro que a minha tristeza, a minha raiva, para se falar a verdade, era da minha tia. Eu preferia dentro de mim acreditar que Papai Noel existia, porque aquilo era uma verdade minha. E ela desmascarou a minha verdade. E eu descobri que Papai Noel era uma mentira. Mas eu estava tão feliz com a mentira que eu achava melhor, né? E é isso que muitos seres humanos, eles pensam. Que se está na mentira, mas está me causando um bem, é melhor que eu seja enganado. Por isso, muita gente prefere não crer em Deus. Quando escuta a palavra Deus, eles fogem, por não querer descobrir aquilo que não lhe convém, né? Um escritor diz que quando você entra em uma mata que não lhe convém, que não é do seu agrado, você entra precisando apenas de lenha. E você não é capaz de observar naquela mata nada de bonito. Você entra apenas procurando a lenha, porque é a lenha que vai lhe proporcionar alguma coisa. E ali você não é capaz de descobrir nada, porque na visão do homem, ele só é capaz de ver aquilo que lhe faz bem, que lhe agrada e que lhe traz momentos felizes. Por isso, o homem, ele foge das verdadeiras revelações de Deus. Quando ele acha, ele acredita que não precisa saber. Ele acredita dentro dele, eu não preciso saber nada de Deus. Ou eu não creio em Deus, ou está tudo bem na minha vida. E vai vivendo até descobrir que realmente ele precisaria buscar o conhecimento para não viver uma vida de engano na terra. Porque é isso que Deus ensina para você. Que o homem, até pelo um bocado de pão, ele prevarica, ele peca. E cada um peca da sua forma. E que Deus, ele não condena o homem. O homem mesmo,
é que forma o seu Deus, ele acredita já saber tudo e não busca conhecimento nenhum, acreditando ele mesmo ser o próprio Deus, né? Quando você acredita não precisar saber, então você faz o seu jogo e as suas regras, acreditando que nada tem consequência. Por isso, tanta gente adoece e não quer saber a verdadeira causa da doença. Deus, ele já ensina que a inflamação e toda doença na matéria do homem vem pelo pecado. E o homem, por não saber aonde peca, porque ele vive como manada, fazendo aquilo apenas que lhe convém, ele acredita que Deus é o que ele quer. Ou então, eu não acredito em Deus nenhum, em espírito nenhum. E vai vivendo, plantando no inconsciente, como Deus ensina, e colhendo no consciente, mas sem saber as verdadeiras causas da doença, né? E isso até convém ao homem que ganha com isso, né? Mas o homem que precisa realmente saber a verdade, ele tem que se render aos pés de Deus e querer saber, não fugir dos verdadeiros conhecimentos. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? E caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo na vida de alguém para fazer o bem. Que quando a gente faz o bem, você nem sempre sabe da onde vem a recompensa do bem. Mas a recompensa vem de Deus. Você acreditando ou não, tá certo? E até o próximo vídeo.